Mais um bate-pronto no ar, a gente aqui sempre sorridente, mas hoje vai ter motivo para fechar a cara também. Vai ter motivo para fechar a cara com a vergonha que é o futebol brasileiro, com a vergonha que é a segurança pública brasileira, com a vergonha que é a justiça brasileira, porque enquanto não morrer um jogador de futebol, as coisas não vão acontecer. Um absurdo que aconteceu ontem com o Fortaleza, na saída da Ilha do Retiro. Jogadores feridos, jogador levou 13 pontos, jogador levou 6 pontos, bomba jogada no ônibus, paralelepípedo jogado no ônibus pela torcida do Sport. Eu não vou dizer pela torcida, por bandidos marginais que integram torcidas organizadas do esporte. E eu vou repetir, ninguém vai ser preso. Então não adianta a gente ficar indignado, não adianta a gente reclamar, não adianta o Fortaleza reclamar, não adianta os jogadores reclamarem, dirigentes reclamarem, porque, infelizmente, a gente vive num país que não tem segurança pública, a gente vive num país que não tem justiça, a gente vive num país que é um lixo. Essa é a verdade. Pilhado, que radical você falar isso. O que você quer que eu fale? Já jogaram bomba no ônibus do São Paulo? Nada aconteceu. Já jogaram pedra no ônibus do Grêmio com o jogador ferido? Nada aconteceu. Torcedores morrem constantemente em confrontos nas ruas. Outro dia, o Mauro César sempre fala aqui, juntaram um torcedor. Um deles foi capturado pela polícia, esse torcedor morreu. Um deles foi capturado. A justiça soltou porque disse que não tem como confirmar que foi dele o golpe fatal. Ele participou do homicídio e ele foi solto pela justiça brasileira. Então eu falo, não tem otimismo, não tem esperança. E eu repito, se quiser discordar, ok. O Brasil hoje é um lixo. Tem que acontecer alguma coisa. Algum torcedor tem que ser preso. Quem tem câmera, as ruas têm câmera para todo lado. Você vai ver quem jogou um paralelepípedo no ônibus. Você vai ver quem jogou bomba no ônibus. É inacreditável que o futebol brasileiro viva um momento como esse. Vou mais longe. Foi recentemente. Algum torcedor que entrou no motel pra bater no Luan, pra ameaçar o Luan de morte, foi preso? Não foi! Os caras foram na vida particular do cara, invadiram um motel, entraram no quarto do jogador, agrediram o jogador, ele ficou com sangue na roupa, alguém foi preso? Ah, mas o Luan tem culpa porque ele ficou com medo de denunciar. Então a polícia faça o seu papel, ele não é obrigado a denunciar, porque ele sabe que ele passa perigo de vida denunciando o marginal. Agora, a justiça tem que ver as imagens, a polícia tem que ver as imagens e tem que prender. Só vai acontecer alguma coisa, se acontecer, quando morrer um jogador de futebol. Porque torcedores já morreram, alguns. Muitos deles envolvidos nas brigas, outros vítimas porque estão nas ruas e nada acontece. A gente vai falar muito sobre esse tema porque tem que ser falado. O que aconteceu, os jogadores com sangue no ônibus, uma tensão absurda, com medo de ir pro hospital, indo pro hotel, ligando pra polícia, o presidente Marcelo Paes filmando os jogadores sangrando. Jogador, repito, levou 13 pontos, o outro 6 pontos. E nada vai acontecer. Eu já antecipo pra vocês, com a justiça que temos no Brasil, com a segurança pública que temos no Brasil, nada vai acontecer. Se você quer acreditar que alguém vai ser preso, que alguém vai ser punido, tira o cavalinho da chuva, porque eu garanto, aconteceram coisas semelhantes várias vezes já e eu não vi ninguém preso, eu não vi a justiça se pronunciar, eu não vejo o STJD. Pronto, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para punir jogador, aparecer na mídia, eles são gigantes. E para cobrar alguma coisa que aconteça com os bandidos que estão infiltrados no futebol? Então, uma boa tarde. A gente vai ter que falar muito sobre esse assunto aqui, porque não é novo e, mais uma vez, nada acontece. Eu abri o programa falando sobre isso. A gente tem imagens, a gente tem que mostrar as imagens. Então, aí as imagens, ó. Esse é o ônibus dos jogadores do Fortaleza.
Ele foi apedrejado, bombas foram jogadas no ônibus também, um paralelepípedo gigantesco foi fotografado dentro do ônibus. Aquilo ali, se pega em cheio na cabeça de alguém, mata. Agora, foram 2 jogadores gravemente feridos, tá? Gravemente, mas com lesões sérias. Para atividade profissional. 13, aí ó, estão aí as fotos. Estão aí as fotos dos jogadores do Fortaleza. Um com 13 pontos, o outro com 6 pontos. Quais são os jogadores que tiveram as maiores lesões? Foram 13 pontos e 6 pontos. Isso eu sei, eu vi, né? Os que se machucaram mais foi o goleiro, João Ricardo, teve o Escobar também, se machucou... O Escobar, se eu não me engano. Os dois que tiveram ele levou 13 mais pontos. graves. Ele levou mais 4 jogadores. O Sacha também. Isso. O Sacha também. O ataque aconteceu nas imediações do bairro Curado, próximo do Atacadão dos Presentes. É ali perto da Ilha do Retiro, né? Foi perto da Ilha do Retiro. Um desses vídeos foi filmado pelo Marcelo Paes. Eu queria ver o vídeo do Marcelo Paes mostrando os jogadores, mostrando as lesões. Que o Marcelo Paes postou nas redes sociais dele, ele falando com os jogadores, porque ali foi na hora do incidente, os jogadores feridos aí, ó. Olha aí, estão os jogadores. Bom, vamos colocar o áudio, pode tirar aí, ô Guilherme, que eu quero ver com o áudio do presidente. Vamos escutar, no momento do ataque, o Marcelo Paes fez essas filmagens aí. Olha aqui, ó, olha meu braço. Pedra não, foi bomba, foi uma bomba. Atingiram nossos jogadores. Sangrando. Hay que pedir ambulância, que a polícia pida ambulância, que vayan al hotel. É um absurdo, isso não cabe mais no futebol brasileiro, não cabe mais. Estamos todos revoltados aqui. Vamos pro hotel e a gente vai chamar. Olha aí, ó, é o Marcelo Paes dizendo: estamos todos revoltados aqui. Agora, sabe o que a justiça vai fazer com essa sua declaração, Marcelo, que é meu amigo pessoal, que você tá revoltado? Ela vai cagar pra sua revolta. Ela não vai nem ligar pra sua revolta. Nenhum torcedor vai ser preso, nenhum torcedor vai ser acusado de tentativa de homicídio, porque, me desculpa, uma justiça que não considera um paralelepípedo daquele tamanho que eu vi na foto como uma tentativa de homicídio, essa justiça não existe. Porque aquilo ali mata qualquer pessoa. Aquilo ali, pegando na cabeça, é fatal para qualquer pessoa. Jogou bomba, também não vai ser tentativa de homicídio. Eu digo isso porque torcedores do Inter jogaram no ônibus do Grêmio pedra, não foram presos. Torcedores do próprio São Paulo jogaram no próprio time. No ônibus do São Paulo, nenhum foi preso. A gente teve torcedor que invadiu campo com faca, não foi preso, não continuou na prisão. Então, infelizmente, o que eu tenho para falar aqui é que nada vai acontecer. Nada. Com a justiça que a gente tem no Brasil, com a segurança pública que a gente tem no Brasil, nada. A tendência é que nada aconteça. Porque a nossa justiça é uma vergonha, nossa polícia, às vezes, até faz o papel dela, prende, tem muito policial que fica bravo, fala, cara, a gente tira bondes e bondes de torcedores algemados do estádio. Chega na delegacia, eles saem. Chegou na delegacia, pronto, valeu, tamo junto. Que justiça é essa, Vanderlei Nogueira, que não prende torcedor? Por que no futebol você pode bater com um pedaço de pau, jogar pedra, jogar bomba, dar tiro? O futebol, ele é diferente? Porque você é preso numa sociedade normal, sem ser por causa do futebol, você não é no futebol? E no Brasil é diferente. No Brasil existe um estado paralelo. Tudo que acontece no futebol, eu falo isso há muito tempo, então só vou ser repetitivo. Tudo que acontece no futebol que daria problema numa outra área, no futebol tudo é permitido, ou quase tudo é permitido. Se isso acontecesse, por exemplo, no ônibus que o Osmar toma da Vila Mariana para Consolação, aí é uma outra conversa. Exatamente isso que aconteceu, uma outra conversa, muito possivelmente, alguns estariam presos ainda, alguém estaria sendo autuado por tentativa de homicídio, muito provavelmente. Eu estou colocando muito provavelmente porque a legislação é muito frágil nesse sentido.
O Osmar disse aqui agora que a polícia até pega grupos, leva... Pega, eu já vi vários. No caso do São Paulo foram 14, naquele momento que foram presos. E todos saíram depois porque a legislação impede que eles continuem. Na polícia, o delegado lá cumpriu a legislação, talvez até com dor no coração, mas ele tinha que fazer isso porque é o que determina a justiça. Isso só mudará se a lei for mais dura. E para que isso aconteça, é preciso que alguém proponha. O poder legislativo tem que propor. Sabe o que significa isso? O deputado. O deputado que corre atrás de votos de facções organizadas e que não tem nenhum interesse de provocar uma punição maior para esses grupos. Eu não acredito que quem tenha tirado essas pedras e tenha atentado contra a delegação do Fortaleza tenha sido um torcedor comum. Apareceu na rua, ele chegou e atirou. Não. É claro que isso parte de grupos ligados ou torcedores de clubes de futebol. Então, a lei, é isso que eu queria dizer aqui, a lei que não é observada por agressores é uma lei ineficiente, ela não existe. Não interessa que seja escrita lá. Não existe essa lei. Ela não está pouco se importando para isso. Alguma coisa precisa acontecer. Tem que partir do poder legislativo, não vai acontecer nada. Sabe quem poderia fazer isso? Você citou de passagem aqui, quando se abriu o programa. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas criando uma regra junto com as federações, junto com a CBF e com os clubes. Talvez o Marcelo, presidente do Fortaleza, topasse isso. Tipo assim, se a torcida do Fortaleza fizer isso com o esporte, pode nos punir. Vamos perder pontos. Mas aí a gente está assumindo, então, que a justiça no Brasil não existe, né? Se é para punir o clube, eu nunca fui a favor de punir o clube por causa de um bando de bandido. Futebol, sim. Mas se a justiça não existe, tem que ser feito alguma coisa. Mas, entenda, atiraram um paralelepípedo na janela. Na janela. Prende aquele grupo lá. Quem atirou? Dificilmente vai ter uma imagem. Vai ter aquela confusão toda, dificilmente. Todo mundo prega, aqui mesmo no programa, se prega que se puna o CPF. Claro, prendeu o marginal. Isso. Né? Não o clube não tem culpa de um imbecil torcer pelo clube. Eu sei, mas é muito difícil você saber de que mão partiu aquela pedra para atingir a sua cabeça. E aí todos os outros estão inocentados. E ninguém consegue. Ô, Wander, nesse caso eu acho que dá pra ver. Porque um paralelepípedo, se tiver câmera na rua, um paralelepípedo, você não joga assim, ó. Você tem que fazer você pega o movimento, a pedra é pesada. Mas você concorda que se tiver uma câmera, você concorda? Concordo. Então tá. Então se não tiver uma câmera, todo mundo tá inocentado lá. Os caras fizeram essa zona, essa agressão. Então você não pode prender ninguém, porque ninguém sabe onde... Eu atirei uma pedra assim, sabe onde que ela acertou? No ônibus, no pneu do ônibus. Aqui acertou na cabeça do Bruno, não fui eu que atirei. Então eu estou sendo detido ou preso, vou ficar 5 minutos tomando café com o delegado, porque eu atirei uma pedra eu falando isso, no pneu do ônibus. Então, ele não consegue fazer. Isso só vai funcionar, de novo, eu sei que muita gente não concorda, quando o clube for punido. Assumindo, eu concordo, mas assumindo que a justiça não existe. Claro, mas... É isso, porque era para punir o torcedor, mas se a justiça não existe, o STJD tem que fazer alguma coisa. No Brasil, o futebol é um estado paralelo, Asmar, é isso que eu estou dizendo para você. É claro que, já que não tem jeito, o clube tem que ser participante numa manifestação, numa mobilização, para que aceitem uma punição. E sabe o que vai acontecer? Imagine, eu, torcedor, cometo uma lambança tão grande, uma agressão tão grande, e meu time perde 6 pontos. E ele pode até cair. Os outros torcedores que não fizeram nada disso querem me matar. Eu sou responsável pela possível queda no meu clube. Então, é a única maneira, você tem que punir o clube. Se isso não acontecer, nós vamos ficar gastando aqui, falando toda hora isso, e você veja como é. A Ponte Preta acabou de ser punida, agora, faz horas, por R$10 mil, sabe por quê? Porque a sua torcida foi homofóbica, xingou os jogadores do São Paulo na última partida. Então, a dura punição, eu não sou contra essa punição, só estou dizendo que o que é mais grave.
O que é mais grave? Eu não estou tirando a gravidade do canto homofóbico. Mas o que é mais grave? Esse canto homofóbico da torcida... Ou uma tentativa de homicídio. Ou uma tentativa de homicídio. Então, o que é mais grave? Ah, mas você está vendo? Isso é absurdo, tem que punir o CPF. Quem está cantando aqui? Tem 1.000 pessoas cantando, vamos punir esses 1.000? Não tem jeito, gente. Tem que punir o clube. É o que aconteceu aqui. Mas eu estou colocando nesse peso de gravidade. O que é mais grave? A torcida xingando de Bambi ou essa tentativa de homicídio? Então, o tribunal tinha que atuar junto com os clubes, porque tem aquele detalhe, se ele punir por isso, aconteceu fora do estádio, os clubes, não temos nada a ver com isso. Tem sim, os clubes são parceiros nessa luta contra a violência. Se eles não abraçarem isso, não tem jeito. Eu vou ler aqui, antes de passar a palavra para o Flávio, para o Bruninho, a nota do Fortaleza, tá? O Fortaleza faz a seguinte nota. A atualização sobre a situação médica dos atletas do Fortaleza. O ônibus da delegação do Fortaleza, que embarcava atletas, comissão técnica, staff e diretoria, foi atacado por bombas e pedras por torcedores do Sport na saída da Arena de Pernambuco, após o jogo pela Copa do Nordeste. Após o ocorrido, a delegação foi levada rapidamente e diretamente ao hospital mais próximo de Recife. 6 jogadores foram atingidos. O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio. E o lateral esquerdo, Gonçalo Escobar, sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral direito, Dudu, os zagueiros Tite e Brites e o volante Lucas Sacha foram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que conter sangramentos. João Ricardo e Gonçalo Escobar passaram por suturas, procedimento de recebimento de pontos cirúrgicos. O lateral esquerdo também irá realizar exames de tomografia na cabeça, mas está bem e consciente. Os demais atletas passarão por cuidados médicos para a retirada de estilhaços de vidro pelo corpo. Seguimos no aguardo de novas atualizações e, nesse momento, estamos dando a devida assistência aos componentes de toda a delegação. O Sport também fez uma nota, né, repudiando veementemente os atos de violência, e aí é aquilo. O Sport não tem culpa nenhuma de um bando de marginal, imbecil e bandido serem torcedores do clube. Agora, Flávio Prado, o Vanderlei fala, vai ter que punir clube, porque a justiça não funciona. Eu sempre fui um cara que eu falei, o clube não tem culpa de bandido torcer por esse clube. O clube não tem culpa de bandido ganhar dinheiro com a imagem do clube, porque tem bandidos como esses, que são líderes de torcidas organizadas e ganham dinheiro. E dinheiro alto, vira um negócio. Mas eu não consigo culpar o clube por atos de imbecis, muitas vezes até assassinos. Agora, se a justiça do Brasil não existe, os clubes vão precisar se unir para alguma coisa acontecer. Porque enquanto foi só com o torcedor, os clubes não se mexeram. Não fizeram nada concreto para acabar. Só que tá chegando pesado no jogador, Flávio. O Luan tava num motel, ele pode fazer o que ele quiser na vida particular dele. Invadiram o motel, deram porrada no Luan. Já falei aqui, ônibus do Grêmio apedrejado. Teve o ônibus do Palmeiras, recentemente por um torcedor do São Paulo com a garrafa na final da Supercopa. São Paulo, apedrejado. E esse torcedor pode ser identificado. Esse estava lá, na imagem. Teve bomba no ônibus do São Paulo. Teve torcedor invadindo o campo com faca. E aí, vão esperar morrer algum jogador, algum treinador, algum dirigente? Mas não vai adiantar nada. Se morrer também não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mesmo que morra alguém, também não vai acontecer nada. Você acha? Eu acho. Tá muito perto de morrer, né? Uma hora vai acontecer. E não vai acontecer nada. Eu não consigo ver desvinculação desses bandos uniformizados dos clubes. Pelo contrário, todos os clubes, exceção feita a Sociedade Esportiva Palmeiras, tiver mais algum que eu não saiba, é só me dizer, eu vou retificar, que eu saiba, só o Palmeiras não dá dinheiro para esses caras. E ainda assim, quando a Leila começou, ela dava também.
Depois teve uma briga dela e tal. Quem não dava era o Paulo Nobre. Dinheiro ou mordomias? Tudo. Tipo ingresso? Tudo. O ingresso você vende pelo preço normal e os caras repassam por um valor 3 vezes maior. Bota aqueles lixos deles lá e o ingresso de R$200 vira 1.500. E eles dão essas facilidades. Ou seja, os caras vivem às custas do clube. Se eles são sócios nesse negócio, que pode ser que eles deem só por apoio político, pode ser também para rachar, né? Então, se os clubes são sócios desses caras, é claro que o clube tem que ser vinculado a eles. Por que tem torcida uniformizada? Serve para quê? Para que serve torcida uniformizada? O que elas acrescentam ao futebol? Nada. Zero. Não precisa ter. Ao contrário, eles têm privilégio. O torcedor comum não consegue ingresso, eles conseguem. O torcedor comum não tem o espaço reservado, eles têm. O torcedor comum não é levado com resgate policial, e eles são. Eles não servem para nada. Eles não acrescentam nada. Você falou da Leila. O Marcelo Paes é um... Ele foi de encontro aos torcedores. Ele não dá dinheiro? Então, beleza. Quando teve uma briga entre torcidas, ele falou de... Teve uma briga aqui na... Ótimo. Uma briga aqui em Itaquera. Duas torcidas do Fortaleza. Ele rompeu com as duas. Nós estamos falando... Bom, chegou a dar antes, então... Mas nós estamos falando, então, de pessoas que são respeitadas no futebol. A Leila, o Marcelo, todos deveriam seguir o mesmo caminho. Todos. Não há necessidade de torcida uniformizada no futebol, eles não servem para nada, eles não acrescentam nada. Os clubes não precisam disso, os grandes clubes do mundo não têm torcida uniformizada. Não serve para nada. São grupos que se unem com alguns líderes que ganham uma fortuna, às vezes mais do que os clubes. Tem clube que está faturando mais do que o próprio clube. Está cheio por aí. Estão no azul e o clube no vermelho. É claro que tem que vincular. O Vanderlei lembrou de uma coisa, teve uma época aqui que toda vez que houvesse algum incidente no campo, se não fosse identificado o cara que fez aquilo, o clube seria punido. Aí jogava um copo d'água, o cara era identificado, ou o clube era punido. Perdia pontos, perdia dinheiro. Interdição do estádio. O que aconteceu? O cara que jogava já tomava uns tapas na orelha, eles eram levados na hora para a polícia. E quem estava ao lado dele. Por exemplo, esse cara aí, ou aparece quem jogou essa pedra, ou o esporte está fora da Copa do Brasil. Eu não estou falando de esporte, foi ontem, poderia ser qualquer um. Eu não tenho respeito por nenhuma torcida uniformizada. Eu tenho nojo delas todas. Então, caso, por exemplo, esse aí. O esporte está eliminado da Copa do Brasil. Se o esporte sai da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, desculpe. Se o esporte sai da Copa do Nordeste, os caras que faturam com isso, com esses jogos, com venda de ingressos, com esses esquemas todos que eles têm, eles vão perder dinheiro. Aí eles vão atrás do marginal que jogou aquilo e entrega a cabeça pro cara. Não apareceu o cara, o clube está eliminado. Flávio, e não interessa, viu, Asmar? Não interessa levá-lo para a delegacia. Tá vendo, ele ficou preso 2 semanas. Por algum motivo, encontraram lá na legislação, 2 semanas, vai responder em liberdade. É uma coisa leve. Ele vira ídolo na torcida organizada. Ele vira herói. O Valentão seria acabar com essa porcaria, né? Ele não serve para nada. Eu já disse aqui várias vezes, existe até competição de hematomas, competição de cicatrizes. Olha, tá vendo esse corte no rosto aqui? Foi naquela briga contra a torcida B. Você está vendo essa facada aqui, essa marca de facada na mão? Foi na briga com a torcida C. Entendeu? Quer dizer, então, claramente, menosprezam a lei, aquela que consegue resolver, nem que seja por alguns dias, para mostrar que prendeu porque o cara fez isso ou aquilo. Então, agora, se fosse punição para o time dele, que envolve paixão de outros torcedores que não fizeram, aí o bicho vai pegar. O cara resolvia entre eles lá. E isso que você falou, tem muita culpa dos clubes, que são muitos. Alguns dirigentes dão porque tem medo. Alguns dão porque usam os caras politicamente a favor até jogadores. Jogador dá por... O jogador nenhum quer dar dinheiro para esses vagabundos. É que os caras têm medo, né? Tem família. O único cara que eu vi peitar foi o Romário. Falou, fizeram eu assinar um livro dele, eu não assinei nada. Começaram a vaiar ele não deu a mínima. Mas é difícil, é complicado. E o Marcelo Paes é um que faz. Ele foi de encontro quando teve essa... Liga esses marginais na casa do cara, persegue filho e tal. São gangues. Mas esse é o ponto maior. Protegidas por políticos, aquilo que o Vanderlei falou. Porque esses caras votam. Esses caras significam votos. Tem cara que é eleito só com votos desses caras aí. Tem um monte deles. Aí, meu velho, aí não vai. Ou seja, não tem solução, entendeu? Ou se acaba com esse lixo e leva junto os políticos que protegem, que não vai acontecer, ou vai continuar assim, vai morrer gente e vai continuar igual. Algumas torcidas têm alguns candidatos
próximos, e elas são usadas como cabos eleitorais. Aquele cara que sai fazendo panfletagem, coloca faixas. É isso que acontece. E a maioria é bando, né? Não segue o líder. A gente vai continuar falando sobre esse assunto porque foi muito grave, né? Tem até imagens aí da filhinha, se eu não me engano é do goleiro, perguntando: papai, você se machucou no trabalho? Saindo ali com o jogador do Fortaleza. Dudu, lateral direito, Dudu. Do hospital, a filhinha do Dudu. A gente vai mostrar essa imagem, né? A gente tem que mostrar, a gente tem que debater muito. A gente segue no YouTube pra mostrar aqui a imagem do Dudu, que o Bruno falou, saindo do hospital, machucado, por causa desse papelão de imbecis, bandidos, que fazem parte da torcida do Sport. E a filha dele, ela pergunta: papai, você se machucou no trabalho? Essa é a realidade de um futebol onde não se tem justiça e onde se tem marginais fora de campo. Vamos ver aí. Papai, você machucou no trabalho? Olha aí, ó, é no aeroporto, a filhinha dele perguntando se ele se machucou no trabalho. Essa é a realidade, né, do futebol brasileiro. Então, a gente precisa... Teve o quê? Ó, tem um vídeo que a gente precisa mostrar aqui, que é da torcida organizada do Sport organizando o ataque. Que a gente... Aí, provavelmente vai dar pra ver a cara de vários. Foi antes do jogo, a polícia conseguiu intervir nessa situação. Agora, eu tava vendo aqui na internet que teve uma declaração do Marcelo Paes, onde ele diz que eu tava vendo aqui agora, ó. Ele diz o seguinte, eu vou até ler. A polícia de Pernambuco sabia que estavam com bombas. Não deixaram entrar no estádio, mas deixaram a bomba com eles. Deixaram as bombas com eles. Gentil, né? Isso foi uma denúncia aqui do Marcelo Paes, que eu tô vendo, numa entrevista, tá? Ele falou que a polícia de Pernambuco, provavelmente por isso, que ele viu que a polícia interviu antes da partida, não deixaram entrar no estádio, mas deixaram as bombas com a torcida organizada. Vamos ver aqui essa imagem, né, que a gente tem, da torcida organizada do Sport organizando seus ataques. Vamos ver aí. Isso eu quero, Fortaleza. Meu pai tá indo pra Caxanga mesmo. Sai com um ônibus miserável daquele, falta ver condição. Ali tá descendo o viaduto, ali tá livre ali, né? Ei, olha lá. Os caras vai voltar. Perto tudo isso. Vamos desse vídeo, pô, não é melhor? Atuam como terrorista. É os caras, porra. É os caras mandam voltar. É os caras aí. Você faz que eu vim por aí. É agora, a hora é essa. Cadê a bomba, porra? A bomba não dava aí. Meu velho, que... É os caras, a hora é essa. Vai ter ido pela Caxanga, não era não, velho? Já era. Vamos embora, pelo amor de Deus. Olha. Olha, olha. Tiro isso. Correu tudinho. Só pega em quem não tem nada a ver. Olha aí, ó. Vou de volta à Rádio Jovem Pan, tá? A gente agora na rádio no YouTube, mostrando aí um vídeo da torcida organizada do Sport organizando. Cadê as bombas? Agora é a hora, é o ônibus dos caras, é o ônibus dos caras. Cadê as bombas? E como disse o Vander aqui, né? Um vídeo desse, dá pra pegar o rostinho de alguns. Claro que o torcedor ali que tá no carro não é bobo. Ele não vai mostrar que ele tá filmando porque é um bando de marginal que tá do lado de fora. Mas chega uma determinada hora que dá pra você ver o rosto de alguns, dá pra ver qual é a organizada, dá pra ver a camisa. É um absurdo, né? É um absurdo. Cadê as bombas? Não correm, não. Agora é a hora. É o ônibus dos caras.
É muito surreal e é lamentável, né, Wander? Você estava falando aqui nos bastidores que... Eu estava dizendo que esse vídeo, que quer dizer muita coisa ou tudo, né? Quer dizer tudo, mas se levar para a delegacia, esse grupo aí vai sair assim que terminar o café. Não vai acontecer absolutamente nada. Porque por coisas muito piores, com sangue, envolvendo sangue, vandalismo, aquilo que nós já mostramos aqui várias vezes, inclusive hoje, o cara não fica preso, não acontece absolutamente nada. Imagine os caras gritando aí, onde que tá? Porque você sabe que não estão preparando um culto evangélico, por exemplo. Me lembra o Guilherme Silva, né? Então, eles estão lá preparando um ataque. E se isso for levado para uma delegacia, não acontece nada. E é porque a legislação é frouxa, é frágil, e a gente sabe perfeitamente que quando se trata de assuntos envolvendo futebol dentro e fora de campo, há um estado paralelo. Não acontece nada para esses caras. Se por acaso acontecer algo um pouquinho mais rigoroso, eles sabem que dentro de algum tempo estão fora e se tornam heróis dentro dessa comunidade entre os agressores. É isso, lamentável, mas é isso. O Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, sobre o ataque ao ônibus. Tem que punir, tem que ter uma reação de verdade, não nota de repúdio. Pra gente, chega, vão esperar morrer alguém. Eu acho que ele quis dizer isso da CBF também, tá? Lógico. Porque a CBF fez uma nota de repúdio, a CBF que é uma vergonha, a CBF que não serve pra nada. E o esporte? Sim, o esporte também fez. Vão esperar morrer alguém. A gente estava trabalhando, não teve hostilidade no jogo e depois aconteceu isso. O Fortaleza só deveria voltar a jogar quando estivesse com jogadores recuperados. Até para dar exemplo. Nossos médicos vão nas casas dos jogadores, porque hoje é dia de descanso. As pessoas que fizeram aquilo não podem passar impunes. Tinha uma bomba caseira. Foram 6 jogadores lesionados e uma bomba caseira premeditada. Se uma pessoa normal jogasse uma bomba, que foi o que eu falei, em um ônibus, ela seria presa. Por que um bandido faz isso com um time de futebol e não é preso? É exatamente isso. No futebol a lei não é diferente. Se eu tô na rua, pego uma bomba e jogo no ônibus, o policial vai me prender, eu não vou ser solto pela justiça. É terrorismo. É lógico. Bomba é terrorismo. Por que o bandido de uma torcida organizada... Cara, eu me sinto assim, um idiota falando, um otário falando, mas alguma coisa precisa acontecer com a pessoa que jogou essa bomba. Eu acho que hoje tem câmera pra tudo que é lado. É possível. Mas é o Marcelo Paes dizendo que ele não quer nota de repúdio, ele quer punição. E ele diz pro torcedor, né? Ele é bem claro. Pelo jeito não é pro clube. Ele fala que o torcedor, que seria preso uma pessoa que joga uma bomba no ônibus, então tem que ser preso o torcedor ou o bandido que joga num time, num ônibus de futebol.